Graça e paz, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família, aonde alcançar esse vídeo, aonde alcançar, seja ricamente abençoado, levando o autêntico Evangelho de Cristo, a graça de Deus, a graça, o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é vida e ela é saúde para todos que ouvem a mensagem de Deus. Seja ricamente, como é o Evangelho pregado, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. O que Jesus tentava transmitir e o que a Bíblia tenta transmitir com essa expressão. O reino de Deus é esse tipo de vida que governa, que é governada pelos princípios divinos, leis divinas e justiça divina. Não esqueça isso, é muito importante. Eu hei de repetir, o reino de Deus é esse tipo de vida que é governada pelos princípios divinos, leis divinas e a justiça divina. É tudo divino. Os princípios são divinos. Eu direi quais são os princípios de acordo com a Bíblia. E amor divino. Humanos têm um amor humano, um pelo outro, uns pelos outros. Às vezes eu digo às pessoas, pensem nisso. Quando você fala de maybe a murderer, a robber, talvez ladrões, a killer, assassinos, or sometimes the term used more often, o termo comumente usado, terroristas. Do you realize many of those people Você já viu que muitas dessas pessoas têm membros de família ou fazem parte de algum agregado familiar? beyond robber, who's killing somebody to take their stuff? Ou estão matando aos outros para levar para retirar os seus bens? Eles têm famílias. The terrorists we talk about, Os terroristas, eles são parte de uma família. no matter how wicked Não importa o quão maus they be to other people, eles possam ser a outras pessoas, go home eles sabem ir a casa, a sua família, love their spouse e amar as suas esposas, os seus filhos, and stay together with them e estar com eles, and be a family. It's e ser amazing. uma família incrível. You see, human love, Vês, o amor humano funciona deste modo. human love cannot actually O amor humano funciona deste modo. be so terrible to someone else. Ser terrível a outra pessoa, They're not a terror at home. They send their children to school. eles enviam mandam seus filhos à escola. Think about it. Pense sobre isso. Why do they do what they do then? Porque eles fazem o que fazem. Well, Bem, let's understand the kingdom of God first. vamos entender o reino dos céus, o reino de Deus primeiro. Again, I said, Novamente eu digo, o reino de Deus é o campo de vida by firstly, governado primeiramente divine principles. pelos princípios divinos. What are these divine principles? O que são princípios divinos? I tell you,
Eu digo-vos, Number one, número 1, fé. faith. Fé. Number two, Número 2, esperança. and number three, E número 3, vida. these three principles, Estes 3 princípios basic principles são princípios básicos that regulate que regulam human life. a vida humana. Incidentally, there's a difference between Há uma diferença the entre one that comes from man este que vem do and the homem one that comes from God. e outro que vem de Deus. In man's world, it's all No about mundo humano, faith, é tudo sobre fé humana. and human faith has produced E tremendous e a fé humana tem produzido muitas coisas. Esperança humana and human love. e amor humano. Human love, as I just expressed to you, is O amor rooted humano, como eu expressei a vocês, é regulado pelo egoísmo. É por isso que o homem pode destruir os outros e proteger os seus familiares. He doesn't mind what happens to other people. Não se importa com o que acontece com os outros. He wants to make sure he survives. Ele quer certificar de que ele sobrevive e que os seus também sobrevivam. But these three principles Estes 3 princípios, fé, esperança e amor, from God de Deus, divine principles for life, são princípios divinos para a vida. faith, E falamos de fé de Deus, hope, esperança de Deus, love, amor de Deus, the kingdom porque estamos a falar de when it's the rei do reino de Deus. Quando é o reino de Deus, divine. é tudo divino. All the principles are divine. Todos os princípios são divinos. So it's different from human faith. Agora, é diferente da fé humana, esperança humana, amor humano. Faith Fé is for today. é para hoje. Você expressa fé para agora. Hope is for Esperança é para amanhã. See, hope is for the future. Esperança é para o futuro. Man must hope for the future. As pessoas devem estar esperançosos a respeito do futuro. É por isso que tem filhos. Children are a symbol of the future. Filhos são símbolos do futuro. Every human being believes in the future. Todo ser humano acredita no futuro. It's just in your heart. It's just in your life. It's Isso está em seu coração. Isso é parte da sua You vida. have to believe in the future. Você deve acreditar no futuro. That's why you go home. É por isso que você vai para casa, esperando que dia seguinte você vá ao trabalho. Isso é o You plan futuro. for the future. Você planeia o futuro. All of that is based Tudo isso é baseado on the principle of hope. pela virtude e princípios de esperança. But you express faith for now. Faith is now. Você expressa fé agora. Faith is always in the now. Fé é sempre agora, no It's momento. always for the future. Esperança é sempre para o futuro. And the third one, E o terceiro, which is love, que é o amor, is a way of life. é a forma de viver. Love is the way of life. Amor é a forma de viver. You see it? It governs Isso your way of governa life. It's a tua forma de viver. É um princípio para como tu vives. toward God or Diante de toward Deus ou diante dos outros. towards human beings, Diante dos seres humanos. towards nature, Diante da natureza. Diante do ambiente. love O amor governs how we live. governa a forma como tu vives. Are you listening to this? Você está escutando isso? Jesus came preaching the gospel. Quando Jesus veio pregar no Evangelho God, do reino de Deus, ele estava dizendo a eles he was bringing to them que ele está trazendo a eles life a vida based que é baseada faith from na God, fé de Deus, from God, esperança de Deus, amor de Deus, different. que é diferente. All of that
de tudo isso do homem. That's amazing. Isso é incrível. It's wonderful. Isso é maravilhoso. And then along with that, along with the principles, E agora com esses princípios, again, novamente, is divine love. há um amor divino. Love, O amor, aside being a way of life, além de ser a forma de viver, love itself o amor por si is é life. vida. I'm going to explain that to you. Eu vou explicar isso a vocês. When you talk about divine, Quando falas de amor divino, you're dealing with você está lidando com a vida e a natureza de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. anyone who doesn't love says doesn't know God. Tudo que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. His whole person, A sua toda his personalidade, whole work, a sua toda obra, everything about him, tudo sobre ele é amor. God has judgment, but Deus not judgment. tem julgado, tem julgamento ou não tem? Viste? Think of all the nice things about God. Pense a respeito de tudo de bom sobre Deus, mas ele é amor. É a sua natureza. God is love. Deus é amor. So Jesus was announcing to them Jesus estava anunciando a eles o amor de Deus. the love of God. O amor de Deus. And then the third one, I said, E o terceiro, eu disse you know, we can have righteousness in justiça our lives. divina. Podemos ter justiça em nossos olhos. Because we think Porque nós pensamos que nós sabemos o que é certo. what's right for me. Eu sei o que é justo para mim. I know what's right. Podemos até falar assim. Eu sei o que é justo para mim. We can all talk like that. Sempre falamos And we assim. can even decide we know what's right for E us. decidimos o que é certo para os outros. Decide what we think is right. Nós decidimos o que achamos que é certo, mas o que Deus acha que é justo. Há uma diferença aí. Há uma justiça divina. Jesus came to preach. Quando Jesus veio para pregar o reino de Deus, He came to talk to them Ele vinha falar a eles divine righteousness. a respeito da justiça divina. Divine righteousness. Justiça divina, Man's righteousness. não justiça humana, Divine righteousness. mas justiça divina. How important is this? Quão importante isso é? Divine righteousness. Justiça divina. So that's what Jesus made available. É o que Jesus tornou disponível. É por isso que Ele veio. Look at that again. Olhe para isso novamente. Verse. Eu quero que vocês olhem para esse versículo mais uma vez. Read it together. 1, 2, go. Vamos ler juntamente. 1, 2, 3. Quando João foi colocado na prisão, Jesus voltou novamente a Galiléia e pregou o evangelho do reino de Deus. Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom. Diz que Jesus voltou a Galiléia para pregar o evangelho do reino de Deus. Veja o versículo a seguinte. Ele diz, dizendo a eles, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. You gotta believe it. You gotta believe it. Vocês devem acreditar, vocês devem acreditar. It is written in the, Eu gosto da forma como é escrita look at the TLB. It's na beautiful. TLB. É muito lindo. The time has come. Here. Diz, finalmente chegou o tempo. Kingdom is near. Turn from your O sins. reino de Deus está perto. Glorious news. Oh, act. Is Aparte-se dos teus pecados. believe it, you act on it. Quando você acredita nisso, você age. Glorious news. Ele diz que haja diante dessa gloriosa nova. You don't believe it if you don't act on Se it. você não acredita nisso, você não vai agir nisso. You have to act on it. Você deve agir.
Says, turn from your sins. Ele diz, aparte-se dos seus pecados Glorious news. e haja diante dessa gloriosa nova. É incrível. Here's something so Agora, beautiful. algo lindo. Look at the divine righteousness Quando você olha para a justiça divina, has come que in the Jesus falou que gospel. tinha chegado ao Evangelho, Has come in the gospel. que chegou ao Evangelho. Why do you expect to Por que que be? você está expectante da cura? Can you expect God Porque você pode estar expectante de que Deus abençoe a ti. Porque você pode estar expectante de que Deus to help you ajude-te make your life wonderful? a tornar a sua vida maravilhosa. Why would you expect it? Porque você está expectante disso. Porque que qualquer um está expectante disso. You see, the gospel of Jesus Christ Você vê que o Evangelho de Jesus Cristo was promised foi prometido before he came to offer it. antes que ele viesse. Let me read you some verses. You're gonna Deixe-me ler alguns versículos, vocês vão amar isso. Isaiah chapter 35. Vamos ler Isaías 35. Amazing things in God's word. Incrível, algo incrível na palavra de Deus. Amazing things. Algo incrível. And then also, now let's read from verse 3 to Vamos ler a verse partir do versículo 3 a 6. Isaiah chapter 35. It says, No livro de Isaías, diz "Strengthen que your weak hands." confortais as mãos fracas. Isso é profecia. Long before Jesus came. Antes que Jesus viesse. And the prophet Isaiah is E o profeta Isaías está fazendo com que eles saibam what will happen when the o king que ia acontecer quando o reino de Deus chegar. strengthen you the weak hands and confirm Diz the feeble. confortar as mãos fracas e fortalecer os joelhos trementes. Be strong. Deseja aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Este vosso Deus virá com vingança, And save com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Ele virá e vos salvará. É a promessa de salvação. Ele virá e salvará vocês. Veja o terceiro versículo. eyes of the blind. Ele diz, então os olhos dos cegos serão abertos. This is when salvation comes. E quando a salvação vier, os olhos dos cegos serão abertos. The ears of the deaf E os ouvidos dos surdos unstopped. se abrirão. Ho, ho, ho. Look at that. Olha para isso. Let's read that verse 5 one more time. Vamos ler o versículo 5 novamente. Então os olhos dos cegos serão abertos And the ears of the deaf e os ouvidos dos surdos se abrirão. Wow. Look at the next one. Olha para o próximo. Then shall the lame man leap Então os coxos saltarão como os servos. in the deer. Sabe, uma vez já vi um servo. Says the lame man. Ele diz que os coxos That being lame. saltarão, vão saltar, Spring up. vão saltitar Jump around. e vão saltando de um lado para o outro. The dumb. E a língua irá cantar do mundo. Tongue of the dumb. E a língua do mundo vai cantar. That's consistent with the kingdom of God. Says when the Isso, when the Savior comes to quando o save Salvador you, vier a salvar a ti, isso vai acontecer. You see it? Let me read Visto? another one. Deixa-me ler novamente In Isaiah em Isaías, 61. versículo Let's read from verse 1. 61. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord hath anointed me. He's prophesying. O Espírito de Deus está sobre mim porque o Senhor Good tidings, the good ungiu-me para... unto the meek. He hath sent me to bind up Ele enviou-me liberty to the para captives, proclamar a liberdade aos cativos. It's even more beautiful when you read it from the Septuagint. Isso é lindo quando você... When Jesus quoted it Mas quando Jesus falou isso, ou parafraseou isso, in the synagogue, na sinagoga, opened the scripture. ele abriu as escrituras, Read it to them. ele leu a eles, diante In deles, the synagogue. na sinagoga. Let's go see what Jesus read to. Vejamos o que Jesus disse.
You're reading from St. Luke's Gospel, chapter 4. No livro de Lucas 4:18. Hi, young guy. Are you understanding what I'm Vocês estão entendendo o que eu estou compartilhando com vocês? Vocês estão seguindo isso? Quantos anos tens? Good, good. Bom, bom. So, Jesus took the scroll when he entered the synagogue. Jesus, quando esteve na sinagoga, ele diz que ele abriu o que estava escrito a seu respeito no livro de Isaías e leu diante deles. Vamos ler. I think I should put you in context so you can see it. Eu tenho que vos colocar nesse contexto para que vocês pudessem ver isso. Vamos iniciar do versículo 16. And he came, he's talking about Jesus. E quando ele veio, estava falando de Jesus, quando chegou a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, On the Sabbath day, and no dia de sábado, e levantou-se diante deles para ler. Ele levantou-se para ler Jesus Cristo. there was delivered unto him E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. he had opened the book, E quando abriu o livro, place where it achou o lugar em que estava escrito. was 18. So that's 18. you understand now? Agora vocês entendem? That place we read. Ele foi aonde nós lemos. The Spirit of the Lord is upon me. O Espírito do Senhor é sobre mim, He hath anointed me to pois que me ungiu para evangelizar os pobres. He hath sent me to heal the Enviou-me a curar os quebrantados de coração, para pregar o livramento sight to the blind, e recuperação dos olhos aos cegos. Isso é incrível. sight to the blind, Recuperação dos olhos, liberty them that are bruised. para pregar liberdade aos que estão presos ou cativos, The acceptable year of the Lord. para pregar o ano aceitável de Deus, And do Senhor, closed the book. e encerrando o livro Again to the minister. e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, Eyes of all them that e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, em Jesus. the next verse. And he Veja o que diz a seguir. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essas escrituras. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. he began to tell them this Ele começou a dizer que no dia de hoje is fulfilled. a escritura é cumprida. Ready as a prophecy. Toda a gente já tinha escutado o profeta antes que Jesus viesse. Quando Jesus chegou, ele disse que agora isto, essa escritura, It's fulfilled. está cumprida nos vossos ouvidos. Essa escritura To you. tornou-se real a vocês de agora, He's telling them, I brought the gospel to you. porque ele está a dizer a eles: eu trouxe o evangelho a vocês, eu trouxe o reino de Deus a vocês. O reino de Deus chegou a vocês. Come to you. Chegou a vocês. Hallelujah. Louvado seja Deus. God has come. O reino de Deus chegou a vocês. It has come to you. Chegou a vocês. It has come to you. Chegou a vocês. Pancreatic cancer, O cancro, gallbladder disease, and then diabetes mellitus. diabetes mellitus, por 2 anos. Years. 2 anos. Be here this evening. You're from Egypt. É de Egito. You're just 46. The kingdom of God has come to you. O reino de Deus chegou a ti. Jesus said, when the kingdom comes, Jesus diz: quando o reino chegar, you will be set free. os cativos serão libertos. You see it? Who are you to him? Quem tu és para ele? Ah, é teu esposo. He'll be free today. Ele será livre hoje. Thanks. Livre do cancro. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. O que tu queres For dizer? 2 years. Por 2 anos. Eu posso ver, está escrito aqui. Stage 3. Поел посещане Well, we're gonna reverse that. Nós já vemos de We're gonna reverse. reverter, sabemos de reverter isso em segundos. We're gonna reverse it in a second. Nós vamos reverter isso em segundos. We'll reverse it.
nós havemos de reverter isso. Oh boy, you are most adorably beautiful, my king. Your gracious, merciful and kind. You are so good and righteous. All the love and you are most adorably beautiful, in every way, awesomely majestic. You are graciously merciful and kind. You are so good and righteous. All the love and you are most adorable. You are most adorable. Beautiful life. Beautiful life. In every way. Man of God begins to minister to him. O homem de Deus começou a ministrar o poder de Deus. Sai dele agora. Expulsando o diabo responsável pelo cancro no seu corpo agora. Just a second. Apenas um segundo. It's a huge dose of the power of God. Assim age o poder de Deus ministrado a ele agora. Ele começa a estremecer-se assim que o poder de Deus entra em seu corpo. Sai fora dele, sai dele e não volte mais. O poder de Deus está em seu corpo. Respire fundo. Respire fundo. Divine love is at work right O amor divino está funcionando diante de todos, assim que o homem de Deus ministra. acting the word right before us. Agindo a palavra diante da gente. Truly in this day are the scriptures fulfilled. Verdadeiramente neste dia, as escrituras estão se cumprindo diante de nós. Oh, glory to God. Glórias a Deus. Most adorably beautiful, my king. In every way, In every way. awesomely majestic. You were graciously merciful and kind. So good and righteous. All the love and you are most adorably, Lord. Beautiful mind in every way. Awesomely majestic. You were graciously. The street. That's it. Ele está livre. Ele está livre. Louvado seja Deus. See his wife. Veja, Husband is home again. o seu esposo está livre. Este é o poder do Espírito Santo. You were most adorably Beautiful life beautiful, my king. in every way. Every way. Awesomely
She's 54 years old. Ela tem 45 anos. Ela foi diagnosticada. Ela sofre há 2 anos. Mas hoje é o seu dia. Este é o seu tempo. O poder de Deus penetrando o seu corpo. E o diabo responsável por essa enfermidade livre. Ela é livre. Ela é livre. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Agora o homem de Deus está diante do divino. Ele tem 18 anos. E tem sofrido ferimentos como resultado da quimioterapia que danificaram sua espinha. E agora levantou-lhe. Um momento, por favor. Diabo das trevas, você sai do corpo deste miúdo. Você sai agora. Saia. E nunca volta a entrar nele. Você é curado. Você é livre. Louvado seja Deus. O divino está livre. Louvado seja Deus. O homem de Deus está diante de velhos ou idosos que veio de Alemanha. O que significa é que havia um buraco no seu coração que causava essa dor. Não pode ir ao trabalho. Estava constantemente em dores. O homem de Deus colocou as mãos diante do seu peito. E hoje nós vimos milagres enquanto ele recebe o novo coração. Ele está respirando fundo. O poder curativo de Deus está entrando. Agora, pelo Espírito Santo, ele está curado. Ele está curado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Esta é Mariana. Ela veio do Egito. Ela recebeu tratamentos, mas todas essas condições vieram ao seu corpo: diabetes, mellitus, reumatismo. Um momento, venha. Yeah. From the United States, right? Yes, Dos Estados Unidos, certo? You're diagnosed with what? Você foi diagnosticado com o quê? É a graça do nosso Senhor Jesus, diretamente da Nigéria, com o nosso homem de Deus, pastor Cris, levando a palavra de Deus como ela é, levando o autêntico evangelho de Cristo, diretamente da Nigéria, ministério
embaixada de Cristo, que seja alcançada em sua casa, em sua família. Eu declaro bênção em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.